voltamos com o nosso Vida e Saúde desta segunda-feira. Hoje é o Dia Mundial do Combate e Prevenção contra o Diabetes. E aqui nós temos a doutora Mila Cunha, endocrinologista e metabologista, que veio ao nosso programa hoje para nos ajudar a compreender, combater e prevenir o diabetes. Doutora Mila, bem-vinda mais uma vez para quem está em casa ligando agora a televisão. Nós estamos falando sobre o diabetes. A senhora já nos explicou os tipos de diabetes, explicou a utilização também da bombinha, a contagem do carboidrato, como deve fazer isso. E a última pergunta foi se diabetes engorda. E de fato engorda, mas a senhora nos respondeu que num conjunto de atividades e de cuidados, isso pode ser tratado com delicadeza e ter resultados favoráveis. Ela não é assim que engorda e ponto final, né? Se utilizada de qualquer maneira, sem dieta, né? Levando uma vida de qualquer jeito, ela pode engordar. Mas fazendo exercício físico, levando uma vida saudável, comendo direitinho, usando na dose correta, não vai engordar. Não vai engordar. Exatamente. Doutora, temos mais gente perguntando. Vamos ver? Ver, vamos. O povo fala. Eu sou Vera Lúcia Lourenço Santiago. Gostaria de saber o que significa pré-diabetes. Olha aí, doutora. Boa pergunta. Então, existem valores em que a gente já sabe que não é o diabetes, né? A gente considera diabetes quando a glicemia está igual ou maior que 126 miligramas por decilitro no exame de sangue que a gente colhe. Quando esse valor está entre 100 e 125, a gente pode usar esse nome de pré-diabetes. Existe a hemoglobina glicada também, que é um exame que a gente pode fazer, em que a gente consegue perceber como é que está esses níveis glicêmicos nos últimos 3 meses. E também, dependendo desse valor, a gente também pode classificar como pré-diabetes, tá? Então, o que significa o pré-diabetes? Significa que você precisa urgentemente mudar o seu estilo de vida. Ou seja, o diabetes está ali na esquina. É um alerta. Se você continuar com se você não mudar nada, isso vai acontecer. Quer dizer, o seu metabolismo já está com dificuldade de consumir toda aquela glicose. O seu, esse metabolismo da glicose está com dificuldades, ou seja, você precisa mudar alguma coisa. E geralmente é o quê? Alimentação, o exercício físico, né? É esse estilo de vida saudável que você tem que ter. E isso é muito importante, ele tem um impacto muito grande para melhorar esses valores. Doutora, muitas pessoas, igual a nossa pergunta entrevistada, né? Muitas pessoas acham e pensam que o pré-diabético já é uma condenação a diabetes. Então, para ficar claro para o nosso telespectador, o pré-diabético ainda não é um diabético. Ainda não é um diabetes. Está ali às portas, mas isso, ainda... Eu brinco que está ali na esquina, né? Que ele está chegando. Então, aí essa pessoa, ela pode reverter esse quadro e se tornar uma pessoa distante do diabetes. Ele tem que perder peso, né? Isso geralmente o diabetes tipo 2 está muito ligado ao ganho de peso, à obesidade, então a perda de peso é muito importante. Ele tem que praticar exercício físico e ele tem que ter uma alimentação saudável, tá? Isso é muito simples de se falar, mas é muito difícil de se fazer, né? Porque é uma coisa que a gente faz todo dia. Esses alimentos nos causam dependência, os alimentos gordurosos, os alimentos ricos em açúcar, eles causam uma dependência na gente. Por isso que a gente gosta tanto de comer, por isso que a gente se sente tão fascinados por isso. Então, é uma mudança que precisa ser feita lentamente e precisa ser feita com muita perseverança para a gente conseguir ter sucesso. Então, é simples falar, mas é muito difícil de fazer. Então, precisa ter muito essa consciência dessa mudança de estilo de vida para a gente ter sucesso. Se consegue mudá-lo do dia para a noite. Isso. É uma questão de persistências, de decisão. Na verdade, eu acho que é uma questão de consciência. Né? A gente precisa ter consciência de que se a gente comer só o que você gosta, só aquilo que lhe dá prazer, sem pensar na sua saúde, a gente engorda e adoece, né? E o que vem na frente é o diabetes, a pressão alta, o colesterol alto e tudo isso. Então não dá, a grande maioria das pessoas, a gente não consegue viver desse jeito.
Você tem que pensar também na alimentação como uma forma de saúde e não só como uma forma de prazer. Doutora, por que o exercício físico ele tem uma incidência fundamental no combate contra o diabetes? Então, primeiro porque o exercício físico é uma das únicas formas da gente consumir aquela caloria a mais que você comeu, né? O nosso metabolismo, não existe ainda nenhum jeito da gente aumentar o nosso gasto energético. Não existe nenhum remédio que não nos faça mal, que aumente o nosso metabolismo. Tudo que existe aí no mercado que fala que aumenta o metabolismo pode até aumentar, mas te faz muito mal também. Tem uma consequência. Então, não pode ser usado. Agora, o que vai fazer com que você possa comer um pouquinho a mais, que todo mundo come, é o exercício físico, né? Senão a gente vai ganhar peso. Então, o que a gente tem que fazer de exercício físico para não ganhar peso é 5 vezes na semana, de 40 a 60 minutos de exercício aeróbico moderado, que é uma caminhada daquelas que você fica, sabe, cansadinho. Uhum. Então, é muita coisa. Né? É muita coisa. Imagina isso na sua vida. É um esforço, não é? É um esforço. E numa vida tão corrida que hoje todos nós vivenciamos, né? Introduzir essas atividades físicas em um modo mais saudável é um desafio. É um desafio. Então, por isso que a consciência. A pessoa precisa se conscientizar que só ela tendo esse estilo de vida é que ela vai ter o quê? Saúde durante o envelhecimento, né? Então, a gente tem que começar a ter isso com 30, 40 anos para ter um envelhecimento saudável. Então, tem que ser feito, não tem como adiar. Senão eu brinco assim, o boleto fica caro depois. Então, a gente volta daqui a pouquinho, que eu vou aqui com a Simone novamente, que ela tem mais um recadinho para nós. Aqui a Simone da Puriflora. Olha nós aqui de novo. Olha nós aqui outra vez. Tá vendo? Padre Heitor, agora eu quero falar com você, que tá aí, recadinho especial. Tá cansado, desanimado, sem vontade de fazer nada, gente. Tem que melhorar, né, o seu dia a dia, tem que mudar. Então, uma dica que eu dou para agora com o creme São Luís é uma massagem relaxante e refrescante. Que tal? Creme São Luís nada mais é, viu, Padre Heitor, do que, olha, a união de ervas naturais, como, por exemplo, a arnica, o confrei, o extrato de própolis, o óleo de melaleuca, a centelha asiática, castanho da Índia. Quer dizer, gente, é aquele combinadinho de ervas da época das nossas avós, sabe? Só que agora, em versão potinho. Ó, coisa boa! Massagem com creme São Luís vai te relaxar, vai te animar, vai te deixar pronto para enfrentar aí o seu dia a dia, gente. Até porque, olha, são inúmeras as tarefas, né, Padre Heitor? E aí, com isso, olha, você vai se sentir muito mais bem preparado. Estou certo ou não estou? Certíssima. E você, o que é que está esperando? Faça como eu também, ó. Tenha em sua casa o creme São Luís. Ligue aqui na Puriflora 0800 940-2244. Exatamente, gente. Para comprar o creme São Luís, como o Padre Heitor falou, ligação gratuita de qualquer cantinho do Brasil, 0800 940 2244. Você já sabe, quando falamos em Puriflora, falamos de um atendimento personalizado, pagamento facilitado, sempre criando as melhores condições para que você leve o creme São Luís para o seu dia a dia, para toda a sua família. E o melhor, gente, você recebe o creme São Luís em qualquer cantinho do Brasil, né, Padre? Claro, em qualquer lugar do Brasil. Então não espere mais tempo. Compre agora mesmo o kit do creme São Luís. Você liga 0800 940 2244, tá bom? Simone, Padre, muito obrigado, minha obrigada. querida. Deus abençoe, Amém, viu? a todos nós. Deus te proteja. Nesse programa. Amém. Que bom. Muito obrigada. E nós voltamos aqui com a doutora Mila falando sobre o diabetes. E aqui nós encerrávamos a nossa conversa falando dos benefícios do exercício físico, né? E o cuidado que isso tem que ter na nossa vida. Com certeza. Doutora, temos mais perguntas. O povo pergunta, vamos ver? Vamos. Meu nome é Sueli, eu gostaria de saber qual o risco da glicemia alta. Muito risco, né? A glicemia não deve ficar alta. A gente tem alguns riscos, então, risco a longo prazo, a gente chama das comorbidades ligadas ao diabetes, que são os problemas oculares, né? Que a gente pode ter até a cegueira, ficar cego por conta do diabetes. A gente pode ter o que a gente chama das doenças renais, que é perder a função do rim.
o rim pode parar de funcionar e é muito comum isso por conta do diabetes. Então, essa questão renal é algo que tem uma Importante. incidência frequente. Isso, a insuficiência renal, né? Os problemas oculares. E a gente pode ter problema no que a gente chama de neuropatia diabética, que são dores muito importantes, principalmente em membros inferiores, que debilitam muito o paciente com diabetes, que é uma fase muito ruim da vida do paciente. E a gente também pode ter o que a gente chama das doenças macrovasculares, quais são essas doenças? O que a gente chama dos infartos, os derrames, né, que causam muitas mortes e muitas sequelas, né, que deixam pacientes acamados e tudo isso. Então, esses são os problemas que a gente chama a longo prazo. A glicemia alta, no que a gente chama, assim, uma glicemia muito alta, agudamente, ela pode levar, principalmente o paciente com diabetes tipo 2, ao que a gente chama de coma hiperosmolar, que também é uma situação grave, no qual o paciente tem um risco até de morte, tá? Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Doutora, a gente, no primeiro VT, que abriu o nosso programa, nós ouvíamos, né, a pergunta se o emocional ele faz com que a pessoa desenvolva o diabetes ou tenha a partir de algum sentimento, de algum evento na vida. Como que isso acontece? Muitas pessoas dizem, meu diabetes é emocional, ou a partir daí fiquei diabetes. A gente não usa esse termo é um termo errôneo, diabetes emocional. Então, não existe esse termo para a medicina. Isso é muito importante ser esclarecido para o paciente. O que pode acontecer é do paciente descobrir a doença após um evento muito traumático na vida dele, né? Então, isso ele pode acontecer. A gente sabe que o ser humano é um indivíduo único, né? E que, lógico, que as emoções e que fatos muito importantes, a perda de um ente querido, alguma coisa muito importante financeira, alguma coisa assim, em que você tem um abalo emocional muito grande, você pode sim desenvolver várias doenças, inclusive o diabetes. Mas ele não deve ser chamado de diabetes emocional. Ele tem que ser classificado como ou diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, tá? Mas que ele pode ter acontecido por conta disso, isso sim. E o aumento, diminuição do grau do diabetes, ele pode ser ocasionado pela questão emocional? Pode? Não, ele acontece. Então, quando a gente se emociona por alguma coisa, a gente tem alterações dos hormônios, adrenalina, cortisol, e isso tudo interfere na glicemia, sobe mesmo. Então, as criançadas com diabetes tipo 1, que vão ter uma prova, por exemplo, aumentam a glicemia. Exatamente. As mulheres que estão, por exemplo, com tensão pré-menstrual ou na época da menstruação, a gente precisa alterar, por exemplo, a bomba de insulina por conta disso. Então, é lógico que os eventos emocionais alteram, sim, a glicemia. Podem alterar. Então, que maravilha saber disso daí e saber, sobretudo, que não existe diabetes emocional. Diabetes tipo 1 e tipo 2. Exatamente. E você? Conhece alguém que sofre com esse problema? Você tem esse problema? Mande sua pergunta para cá. Doutora Mila Cunha está conosco hoje no Vida e Saúde e quer nos ajudar a compreender melhor e a nos cuidar mais referente ao diabetes. Nós voltamos daqui a pouco, não sai daí. Se você tem diabetes e já usa medicações, saiba que mudar o estilo de vida pode ser tão ou mais importante quanto o uso dessas medicações. Ou seja, se você fuma, a recomendação é que você suspenda o tabagismo. O tabagismo ele não é recomendado, a orientação é que você tente parar de fumar. A prática de atividade física, desde que haja liberação médica, ela deve ser feita com regularidade. E se você está acima do seu peso, perder peso pode melhorar muito o seu controle, independente do tratamento que você já utiliza.